Então, venha ler comigo o capítulo 10 do livro Pecados Intocáveis, que o tema vai ser ingratidão. E o que a gente vai abordar aqui é surpreendente. E é um tema que tá no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós temos sido ingratos, né? Mas antes de iniciar, vamos preparar um ambiente, né? É, tudo que estiver te distraindo neste momento, coloca de lado. Eu também. E vamos orar, né? Pedindo discernimento para o Espírito Santo mostrar pra gente, né? Senhor, obrigado por este momento de leitura, obrigado por todas as pessoas que estão lendo, que o Senhor possa estar abençoando grandemente elas. E Espírito Santo, capacite-nos nessa leitura, nos dê discernimento, nos orienta e mostre em nós onde estamos falhando, para que nós venhamos estar cada vez mais parecido com o Cristo. E obrigada por essa oportunidade. Então vamos lá. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante que afastava as vítimas do convívio familiar e social. Na verdade, a lei mosaica exigia que o leproso gritasse continuamente: impuro, impuro, ao caminhar pelas estradas, para que nenhum transeunte fosse contaminado pela doença. Está escrito lá em Levítico 13:45. Bom, Lucas afirma que certa vez Jesus encontrou 10 leprosos que, à distância, clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus lhe respondeu: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, que possuíam autoridade para pronunciar oficialmente que o leproso tinha sido purificado da doença. E ao longo do caminho os homens foram curados. Dos 10 curados, somente um, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus, louvando a Deus. Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9 onde estão? Isso vai estar em Lucas 17, do 11 ao 19. Ao ler a história, pensamos: como esses homens puderam ser tão ingratos a ponto de não voltarem para agradecer a Jesus? Muitos de nós, porém, também são culpados do pecado de ingratidão. Em termos espirituais, nossa condição era muito pior do que a lepra. Não estávamos enfermos, estávamos espiritualmente mortos. Éramos escravos do mundo, de Satanás e das paixões da nossa natureza pecaminosa, né? E estávamos sujeitos à ira de Deus. Entretanto, com o seu grande amor e misericórdia, ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Em Efésios 2, do 1 ao 5, você vai ler sobre isso. Deus perdoou nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho e revestiu-nos da retidão absoluta do próprio Jesus. O milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida espiritual, e seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. Quantas vezes, porém, agradecemos pela salvação? Você já parou hoje para agradecer a Deus por libertá-lo do reino da escuridão e transportá-lo para o reino do seu Filho? Se agradeceu, foi de um jeito automático, pode ser? Como muita gente tem costume de orar antes das refeições, ou foi uma expressão sincera de gratidão pelo que Deus lhe fez por meio de Jesus Cristo? Na realidade, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. Paulo afirmou aos atenienses que é Ele mesmo, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Em Atos 17, 25, você vai ler isso. Isso significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus. Tudo o que somos e tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Toda habilidade intelectual, profissional ou técnica que possuímos é dádiva de Deus. Isso significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus. Tudo o que somos e tudo o que temos é a dádiva de Deus. Toda habilidade intelectual e profissional ou técnica que possuímos é dádiva de Deus. É provável que você tenha sido um aluno estudioso e talvez tenha até suportado horas de treinamento profissional. Mas de onde veio a capacidade intelectual e o talento inato que você tem? Veio de Deus, que criou você com uma aptidão natural e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento de seus talentos.
Temos de prestar atenção à advertência de Deus aos israelitas em Deuteronômio, que diz assim: cuidado para que não te esqueceres do Senhor, teu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e teres farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, e tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança, que jurou a teus pais, como acontece hoje. Bom, isso é Deuteronômio 8, do 11 ao 14, 17 e 18, tá? Continuando. A maioria dos leitores deste livro concorda que tudo o que temos vem de Deus. Mas quantas vezes paramos para agradecê-lo no fim do seu dia, do seu trabalho? Você para um momento e diz: obrigado, Pai Celeste, pela capacidade, instrução e saúde que o Senhor me deu para que eu realizasse o meu trabalho hoje? Alguma vez você andou pela casa, observando os móveis e a decoração e disse a Deus todas as coisas desta casa, incluindo os mantimentos na despensa e o carro ou carros na garagem, são presentes seus. Obrigada por sua provisão bendita e generosa. Se você ainda é estudante, já agradeceu a Deus pela provisão intelectual e financeira que capacita a se preparar para o futuro? Quando você ora antes das refeições, a oração é rotineira e mecânica ou é uma expressão de uma profunda gratidão a Deus por cuidar de suas necessidades físicas? Achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus tem ricamente despejado sobre nós e deixar de agradecer-lhe é um de nossos pecados aceitáveis, né? Entre aspas ali. Na verdade, muitos cristãos não consideram isso pecado. Todavia, quando Paulo descreve uma pessoa cheia de espírito, ele também diz que devemos viver sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 5:20 fala sobre isso. Atenção, as palavras sempre e por tudo significam que todo o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo. Agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado de nossa parte, é a vontade moral de Deus. Deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado inocente para nós, porque não machuca ninguém. Contudo, a afronta e insulto àquele que nos criou e sustenta a cada segundo da vida. E agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado da nossa parte, é a vontade moral de Deus. Deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado inocente para nós, porque não machuca ninguém. Contudo, é afronta e insulto àquele que nos criou e sustenta a cada segundo da vida. E se, como Jesus deixou bem claro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro e mais importante mandamento. Então, o hábito de não agradecer a Deus é uma desobediência ao maior dos mandamentos. Em Romanos 1, 18 a 32, fala assim: Paulo descreve vividamente a decadência moral da humanidade pagã daquela época, uma vez que Deus entregou cada vez mais as inclinações perversas de seus corações maldosos. No início da descrição, Paulo afirma: porque, mesmo tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram com Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Vemos então
que a maldade crescente desses homens teve início com a impiedade. Não honraram Deus como Deus e com a ingratidão deles para com o Senhor. A degradação moral deles era resultado dos julgamentos de Deus à medida que nos entregava a forma de perversidade cada vez maiores e as outras maldades. Quando lemos esses versículos, é fácil entender que ingratidão é assunto sério. Para nós pode parecer um pecadinho, mas Deus trata a questão com seriedade. Não honrar a Deus e nem lhe ser grato são características evidentes da sociedade atual, como também é a decadência cada vez maior de nossa época. Na verdade, a descrição de depravação moral em Romanos 1, de 4 a 32, pode ser aplicada quase ao pé da letra à época em que vivemos. Será que isso não é mais uma vez o julgamento de Deus por deixarmos de honrá-lo e agradecer-lhe? Como cristãos, certamente não desejamos contribuir para que Deus nos castigue. Todavia, assim o faremos se com a sociedade em geral deixarmos de prestar a Deus o agradecimento que lhe é devido. O fato é que talvez sejamos os mais culpados por tudo isso. Afinal, como cristãos, deveríamos ter mais discernimento. Jesus deixou claro, não há dúvidas de que o aumento da decadência moral ao nosso redor é horroroso e realmente assustador. Ficamos imaginando até onde a coisa vai. Mas antes de julgarmos essas pessoas, temos de nos perguntar se não contribuímos de algum modo para uma decadência moral quando deixamos, juntamente com elas, de prestar honras a Deus e de dar graças a Ele. Temos de dar graças sempre e por todas as coisas. Temos de dar graças especialmente quando recebemos a provisão extraordinária de Deus ou a libertação de algumas circunstâncias difíceis. Já confessei minha tendência a ficar ansioso diante da possibilidade de perder uma conexão de voo. Outra tendência é a ansiedade relacionada às viagens aéreas se evidencia na área de bagagem do aeroporto. Em geral, fico na dúvida se minha mala veio no mesmo avião que eu. Tive tantos problemas com malas atrasadas que já pressuponho que minha bagagem está em outro voo. É por isso que a tendência da ansiedade acontece. Assim, cada vez que me dirijo à área de bagagem, tenho de rever as verdades expostas no capítulo 8 com relação à ansiedade. Enquanto eu escrevia este capítulo, fiz uma viagem missionária para São Paulo, no Brasil. Ao chegar e depois de passar pela imigração, fui para a área de bagagem juntamente com mais de 150 passageiros que estavam no meu voo. E mais uma vez tive de lidar com a ansiedade. A pressão aumentava à medida que as malas apareciam no carrossel e a minha mala não estava entre elas. Bagagem atrasada pode ser um problemão em outros países. Depois que quase todos os passageiros haviam retirado suas malas, a minha finalmente apareceu. Ao retirá-la no carrossel, agradeci fervorosamente a Deus e ao um incidente de atraso de mala pode ser ninharia para você, e no panorama geral da vida realmente é. Todavia, se você tiver de usar a mesma roupa durante 2 ou 3 dias e tiver de repor artigos de toalete, não vai achar que é tão insignificante assim. A vida, contudo, é cheia de eventos que nos atrasam, que nos incomodam ou importunam, ou atrapalham nossos planos. Em meio a esses acontecimentos, devemos lutar contra as ansiedades e irritação. E quando Deus nos dá alívio, ou quando Ele nos livra de tais ocorrências, devemos fazer questão de agradecer-lhe. Em todas as circunstâncias, né? Um semitítulo aqui que fala, né? Em todas as circunstâncias, como é que seria? Usemos a área de bagagem mais um pouco. Suponhamos que minha mala não tenha chegado comigo ou que nunca chegue. Mesmo assim, devo agradecer a Deus? Antes de responder, insira ainda mais nessa história alguns contratempos. Seja uma situação real, uma situação que você espere que nunca lhe aconteça. Agora, nesse caso, você deve agradecer a Deus pela situação, seja ela real, seja hipotética.
A pergunta é: devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que esperávamos? A resposta é sim, mas por uma razão diferente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse mandamento é diferente do mandamento do Efésios 5,20, que nos manda agradecer a Deus por todas as coisas. Ao analisar o texto, creio que em Efésios Paulo nos exorta a desenvolver o hábito de agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós. Ou seja, o coração agradecido é uma característica da vida cheia do Espírito. No versículo de 1 Tessalonicenses, contudo, Paulo nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando não sentimos gratidão por um acontecimento. Será que Paulo está pedindo que tenhamos forças de vontade e agradecemos entre dentes, mesmo quando em nossos corações não só existe decepção? A resposta está nas promessas de Deus, se encontramos em Romanos 8, 29, Romanos 8, 28, 29, 38 e 39. O versículo 28 afirma que para os que amam a Deus, todas as coisas acontecerão para o bem. Isso significa que Deus induz todas as coisas a concorrerem para o bem, pois coisas, isto é, circunstâncias, não concorrem sozinhas para o bem. Ao contrário, Deus conduz o resultado de circunstâncias para o nosso bem. No entanto, o bem é definido no versículo 29. Seamos conformes à imagem do Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as nossas circunstâncias, boas ou ruins, e no contexto que Paulo tem em mente, especialmente as ruins, sejam instrumentos de nossa satisfação, de nosso crescimento contínuo à imagem de Cristo. Portanto, nas circunstâncias em que o resultado não é que esperávamos, devemos agradecer a Deus porque, de algum modo, Ele usará o fato para desenvolvimento de nosso caráter cristão. Não temos de ficar especulando como Ele irá fazer isso, pois seus caminhos geralmente são misericordiosos e estão além da nossa compreensão. Pela fé na promessa de Deus feita em Romanos 8, 28 e 29, obedecemos a ordem de 1 Tessalonicenses 5,18 de dar graças em todas as circunstâncias. Além do mais, quando estamos em meio de uma situação difícil, temos a promessa do versículo 38 e 39 de que nada, incluindo a situação em que nos encontramos, pode nos separar do amor de Deus. Repito que temos de nos agarrar a essa promessa pela fé. Temos, assim, duas garantias que nos capacitam de dar graças nas circunstâncias. A primeira é que, pela fé, nós cremos que Deus está usando ou usará essa dificuldade em particular para nos fazer mais parecidos com Jesus. A segunda é que temos certeza de que, mesmo no turbilhão da dificuldade, estamos acolhidos pelo amor de Deus. Portanto, dar graças em uma situação decepcionante ou difícil é sempre resultado da fé nas promessas de Deus. Não se trata de fazermos isso por pura força de vontade. Se fizermos assim, agradeceremos com os lábios, mas não com o coração. Quando nos agarramos às promessas de Deus, conseguimos dizer: Pai, a situação é difícil e dolorosa. Não estou aqui por escolhas próprias, mas o Senhor, em amor e sabedoria, decidiu assim. O Senhor tem o meu bem em mente e em sabedoria decidiu assim. E o Senhor tem o meu bem em mente e então, pela fé, o bem que o Senhor fará na minha vida por meio da situação. Ajude-me a acreditar nisso de verdade, a ser-lhe grato de todo o coração. Estamos quase no final. Lembrando, já tá seguindo a gente, se não, segue nós e compartilha aí já que você já está em 19 minutos e 30 segundos aqui lendo comigo. Resumindo, vamos criar o hábito de dar graças a Deus continuamente. Acima de tudo, sejamos gratos pela salvação e pelas oportunidades de crescer espiritualmente no ministério. Devemos agradecer a Deus com frequência pela fartura de bênçãos materiais e quando as situações decricolar
e não terminar do jeito que queríamos, devemos, pela fé, agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo nas circunstâncias, a fim de nos deixar cada vez mais parecidos com o seu Filho. Como aplicação neste capítulo, criar o hábito de agradecer, sugiro que o leitor memorize Efésios 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18 e use esses versículos em oração, pedindo que Deus trabalhe cada um deles em sua vida. Assim você desenvolverá o hábito de dar graças sempre e por todas as coisas em seu tempo, a sós com Deus, diariamente. Gaste tempo agradecendo, de modo específico, pelas bênçãos espirituais e materiais. Retornaremos ao objetivo principal deste livro. Como o substituto sugere, o objetivo é ajudar-nos a confrontar honestamente os pecados sutis que toleramos em nossas vidas, para que sejamos mais humildes diante de Deus e respeitemos os não crentes, para os quais somos inclinados a apontar o dedo. E esse objetivo só será alcançado quando nós, inclusive eu mesmo, examinarmos em oração os nossos corações e vidas diante de Deus, pedindo-lhe que não mostre os nossos pecados sutis. Espero de fato que você tenha feito isso no final do capítulo 7, 8 e 9 e continuará agindo assim nos capítulos seguintes. Se você já está desanimado com seus pecados, lembre-se do Evangelho. Embora sua obediência à lei de Deus seja maculada e imperfeita, a obediência de Cristo é perfeita e completa. E Deus não perdoou seus pecados, tanto os sutis como os que não. E Deus não só perdoou os seus pecados, tanto os sutis como os que não são tão sutis assim, mas também acreditou a você essa obediência impecável de Jesus. Deus realmente quer trabalhar em você e com você em seus pecados sutis, mas como seu Pai e não como o juiz. Se você não se abalou com nada neste último capítulo, então precisa estudá-lo novamente. Mesmo que você não seja propenso à ansiedade, irritação ou insatisfação, tenho certeza que não é tanto impiedoso. Sua vida está totalmente centrada em Deus, de modo que dessa perspectiva de você enxergar tudo o que lhe acontece e como ficar em gratidão. Você agradece a Deus sempre e por tudo e agradece-lhe nas situações difíceis da vida? Tomara que tenhamos isto, que carregamos pecados intocáveis em nossas vidas, talvez atitudes e ações que nunca consideramos pecados, nem mesmo percebemos que eram tão sérios. Se você se sentiu pequeno de alguma forma, o seu coração ficou mais eterno. Então você é um bom candidato a prosseguir, porque é provável que os pecados que analisaremos daqui para frente serão mais feios do que examinados até agora. Então vamos lá, a próxima leitura, né? Esse é o final do livro, do capítulo 10. E semana que vem, às quarta-feiras, se Deus quiser, estaremos lendo o capítulo 11, que o título é Orgulho. E é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima leitura.